entendeu? E é legal falar disso, vou até abrir um parênteses aqui, que a nossa geração, de alguma forma, como eu tinha citado para ela, é uma geração imediatista. Então, a gente vai no McDonald's, que eu dei o exemplo, ele está pronto o lanche ali. Você vai no Habib's, ele está pronto. Você nem se pode falar essas Pode ficar à vontade, não tem problema não. Seria até interessante se o McDonald's quiser. Por favor. Ninguém vai ficar triste aqui de receber um Big Mac. Patrocinar aqui. E aí, assim, quando a gente olha para a história, para a Bíblia, para os grandes homens que a gente se espelha, a gente percebe que é um processo ali de tratamento. Por exemplo, Davi. Tudo indica que Davi recebeu a visita de Samuel para receber a unção entre os 16 e 17 anos de idade. Mas ele só se torna rei aos 30. Então há um espaço ali de praticamente 13 anos entre uma promessa e o cumprimento dela. Aí a gente vê isso na vida de várias pessoas, do apóstolo Paulo, entre o caminho dele para Tarso e a chegada dele a escrever a primeira carta dele, também há um espaço de aproximadamente 13 anos. Você vai ver, outro caso é o de José, de quando ele é vendido ali para a caravana dos ismaelitas, até ele se tornar, de fato, um governador, vai aí pelo menos mais uns 13 anos. Então, isso quebra um pouco, porque a galera acha assim, vou começar um podcast agora. E se em 6 meses não virar, não deu certo. Sabe? Não deu certo. Deus me chamou para cantar, assim, em 2 anos nada acontecer, não é isso, vou tentar outra coisa. E aí que entra o complexo de inferioridade, porque às vezes um moleque, uma menina, um rapaz de 10, 20 anos emplaca e vai. E ali é o tempo de Deus para aquela pessoa. E se você não entender que Deus ele tem um tempo para cada coisa, você vai ficar frustrado e isso pode gerar uma depressão e aí levar a um extremo que talvez seja um suicídio. Nada na minha vida dá certo, não nasci para ser feliz, minha vida profissional não anda, minha vida sentimental não anda. E era disso que eu tratava num alerta para minha geração, quando eu fazia live de madrugada, para dizer que acima das nossas escolhas e do nosso esforço pessoal, o que a gente não pode isentar é que é um Deus soberano acima de todas as coisas. Quando ele dizer vai acontecer. Se ainda não for o tempo, você pode ser o mais talentoso, o mais habilidoso, ele vai te forjar no deserto. E assim, a geração hoje também, não sei se é devido a essa coisa da rede social, né? De você ter tudo ali muito perto, tudo muito, né? A gente acaba vivendo uma vida que, na verdade, não é a nossa vida de verdade. Não sei se tem essa sensação também. Vocês são dessa geração nova agora? Eu tô falando. Para, Rodrigo. Valeu. Falei como o tiozão agora. Não, mas é verdade, cara. Hoje... Porque assim, na minha época, eu não tinha contato com pessoas ricas. Isso aí. Tipo, cara ricão. Hoje você vê ali o cara que tem Mercedes, BMW, tem não sei o quê. Então bate muito o que você tá falando. Isso é hoje uma causa dessa parada do cara se não, tem que ter aquilo ali, porque senão eu não sou feliz. Então, eu falava disso, né? Eu acho que o advento da rede social, ele foi um grande colaborador para isso acontecer. Eu acredito muito nisso. Então, assim, você precisa usar a tua rede social para você admirar pessoas e não se comparar a elas. Legal. Porque o teu desafio não é ser melhor do que você, o próximo, é você ser melhor do que você mesmo. Então, assim, você mira uma pessoa, você admira ela e você pensa, eu quero chegar até ali. E não olhar aquela pessoa como um competidor, eu tenho que ter mais do que ele, eu tenho que ter mais curtida, mais seguidores, tem que fazer melhor do que ele. Não. Teu maior desafio é você. Você tem que ser melhor que você todos os dias. O Yuri de amanhã tem que ser melhor do que o Yuri de hoje. Esse é o desafio, a nossa meta. E sei lá. Porque, eu não assim, vou criticar não, porque depois a Biga fica brava comigo. Quando eu começo a falar muito da geração nova, ela... Meu Deus. Não, mas tá certo. Não, realmente, tem coisa que realmente... É porque não, é interessante Vou eu falar. até beber meu café. Café com leite não, Café né? com leite. Não, é interessante falar isso porque uma geração que não sabe aprender, não sabe passar por processos, né, fica frustrada. Fica. Né? E é exatamente... Eu não sei se é correto falar, mas aí... Deus é um Deus de processos, certo? Certo. Então, assim, acho que a gente precisa um pouco aprender mais sobre o que Deus quer pra nós, né? E são coisas que a gente aprende no processo. E é justamente isso que eu tava falando. É porque, assim, quando a gente começa a entender
que tudo na vida tem um propósito, e isso aí é muito bacana que você falou, a gente começa a entender, por exemplo, vamos tentar entrar na mente de José, lá do Egito. Pô, o cara fez tudo certo, era um filho querido ali para o seu pai, tentava ser o mais correto possível. Aí, de repente, vêm os seus irmãos, pegam ele e vendem ele. Pô, mano, uma baita covardia. Aí você pensa, caramba, tá tudo dando errado. E não era, era o processo. E se você confiar em Deus até nas tuas perdas, se você confiar em Deus até nas coisas que dão errado, você vai ver que no final, como diz a palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, se você entender, caramba, Deus está no controle. Pô, perdi um emprego. Cara, eu já vi gente abrindo empresa porque perdeu o emprego. Mas você consegue, né? Você só consegue entender isso quando a parada dá certo. No processo, se tu não confia, tu já era. Pô, meu Deus, tô numa crise, tô abandonado, vai dar tudo errado. E não é, cara. Deixa a parada se desenrolar, deixa Deus ser Deus. É por isso que é desafiador, mas a nossa missão é confiar. Nem tudo a gente vai entender. É por isso que a confiança vai além da compreensão. A Bíblia fala que Deus olha para o profeta e diz, podem esses ossos voltarem a viver? Ele fala, cara, eu não sei, mas tu sabe. O que vai acontecer eu não sei, mas saber que tu sabe já me tranquiliza, tu sabe. E é assim que eu tento guiar a minha vida. Deus sabe, Deus está no controle. Isso aí, quando a gente tá nessa vibe aí, até o que era para dar errado a gente entende. Não é o diabo isso aqui não, tem um dedo de Deus, de alguma forma vai corroborar para o meu crescimento. Até os caras que tentaram me derrubar, Deus vai usar essa queda para me jogar governador do Egito. Caramba.